Oi, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live hoje. Eu sou Cláudia Padilha, corretora de imóveis aqui em Urubici, na Serra Catarinense. Eu auxilio as pessoas no processo de compra e vendas de imóveis. E hoje o tema da nossa live é sobre o poder da lei da atração na hora de comprar e vender um imóvel. A gente sabe que muitas vezes muitas questões emocionais envolvem no processo de compra e venda. E a gente sabe que a nossa mente ela é um imã, ela atrai, ela tem força e vibra com bastante força suficiente para atrair os acontecimentos, né? Então, para a gente entender um pouco mais desse magnetismo, eu vou estar chamando a minha convidada, a Giovana, ela que é de Blumenau, para estar falando um pouco, se apresentando e estar falando um pouco desse assunto aqui com a gente hoje. Enquanto eu estou chamando ela, convidando, eu peço que vocês, se esse assunto for relevante para vocês, eu peço que compartilhem com seus amigos, com a sua família. Só um pouquinho, já vai dar. Então, como eu falei, compartilhem. Se esse assunto for relevante para vocês, compartilhem com a família, com os amigos, que eu acredito que vai ser importante para muitas pessoas. Oi, Cláudia. Olá, boa noite, Giovana. Seja Tudo bem-vinda. muito, muito obrigada, muito feliz de estar aqui, que legal. Verdade. Eu passo a palavra para te se apresentar um pouquinho, né? Para a gente estar dando continuidade nesse assunto importante, bem relevante. Eu acredito que vai ser disseminar conhecimentos nunca é demais e as pessoas às vezes precisam, né? Entender um pouco melhor esse magnetismo, esse poder da lei da atração na vida delas, né? Tanto nos negócios quanto na vida, né? Sim, Cláudia, então eu sou Giovana Sendes, eu sou psicóloga, sou facilitadora do método da Louise Hay aqui no Brasil, né? E eu já vou emendar e já vou falar um pouquinho da Louise, tá? Porque às vezes tem Perfeito. pessoas aí que não conhecem, não sabem, né? A Louise, ela foi uma escritora famosa norte-americana. Ela faleceu em 2017 com 94 anos. Então, ela trabalhou muito essa questão na época não se falava de lei da atração, como a gente ouve bastante hoje, né? Mas ela falava muito sobre o poder do nosso pensamento, do corpo e mente. Ela fazia uma associação muito grande, né? A Luísa, ela teve uma vida muito difícil, muito complicada. Ela foi abusada sexualmente pelo padrasto por mais de 15 anos. Ela teve tudo que tu pode imaginar de sofrimento, passou fome, uma infância muito difícil, né? O pai morreu, o pai se separou, eles se separaram. A mãe se juntou com esse padrasto e ela viveu uma vida assim muito complicada. E aí ela teve que fazer e viver tudo aquilo que ela trouxe na metodologia para nós, né, que ela nos deixou, seu grande legado, ela foi colocando isso no livro. Ela foi vivendo, praticando e trazendo isso para nós, né? Que esse livro, ele vendeu mais de 65 milhões de cópias. É o livro Você Pode Curar Sua Vida. Ele está hoje em 72 países, né, traduzidos, e ela impactou milhares de pessoas, né? Então ela foi uma mulher muito guerreira. Ela poderia ter abandonado o barco e ter virado qualquer coisa, menos o que ela virou, né? Ela foi buscar o que a alma dela veio fazer realmente, né? O propósito de vida dela. E ela nos deixou um legado muito lindo, aonde ela nos ensina o amor, né? O primeiro amor que a gente tem que ter é por nós mesmos, né? E isso foi o maior legado que ela deixou para nós, né? E a metodologia dela é muito pronta, é uma metodologia muito rica, aonde até hoje a gente faz, né? Nós facilitadores, a gente faz exatamente como ela fazia lá na década de 80, 90, nos anos 2000, né? Ela se curou de um câncer. E olha, Cláudia, ela teve um câncer na vagina. Olha que engraçado, né?
Olha onde ela colocou a raiva toda dela, né? E aí ela teve que trabalhar esse auto-amor por ela, o perdão, né? E a gente vai falar muitas coisas sobre ela e tem uma ressonância muito grande com o que nós vamos falar sobre a lei da atração, né? A lei da atração, ela ficou muito conhecida também com aquele livro O Segredo. Você já leu esse livro, Cláudia? Já viu o Ainda não tive essa documentário? oportunidade, ainda não. Tem um documentário no Vou até Netflix, anotar. anota lá, no Uhum. Netflix tem um documentário sobre o segredo, né? Mas o segredo seria a lei da atração, né? E a Sim. lei da atração, ela não é algo que está aqui, é muito antigo, né? Nas escolas iniciáticas, no Egito, hermético, escolas herméticas que estudavam, né, mimetismo, estudavam as leis universais. Então, a lei da atração nada mais é, Cláudia, do que uma lei universal. Tem várias, né? A gente Sim, poderia ficar horas e horas a fio aqui falando sobre elas. Mas a lei da assunto tem atração, bastante, né? tem bastante. Mas a lei da atração, ela vai falar para gente sobre os nossos pensamentos. Aquilo que a gente coloca o nosso foco, a gente atrai. Então, isso vai para venda, né? A gente está falando aqui no teu nicho, né? Que são os imóveis, mas a gente fala sobre qualquer tipo de venda e qualquer tipo de coisa. Porque os nossos pensamentos, eles são determinantes para tudo na nossa vida. Enquanto a gente não parar de se sabotar, enquanto a gente achar que nós não somos capazes, enquanto a gente não viver no amor e no merecimento, a gente sempre vai viver na escassez, né? Na escassez emocional, na escassez de dinheiro, muitas vezes, porque a gente não vai acreditar no nosso potencial, né? Então, Tá. eu achei muito engraçado, Cláudia, eu quero te agradecer o convite, né? Porque eu nunca tinha falado sobre lei de atração para imóvel. Eu já fiz vários, né? Eu comprei meu carro, eu já comprei meu apartamento, eu usei muito a lei da atração para isso, né? Mas eu Sim. nunca tinha falado sobre isso. E quando eu usava muito consciente. E eu vou contar também, talvez isso ajude as pessoas, né, que estão aqui nos vendo, a transformar suas vidas também, né? É, a gente percebe, né, que na hora de comprar e vender um imóvel, as pessoas às vezes têm muito apego, né? Muito apego emocional e para se desfazer daquele bem, assim, não é assim tão simples, né? E eu acredito que conhecendo um pouco dessa metodologia, as pessoas consigam se libertar, né? E entender esse processo, que é um processo natural da vida, né? Isso. Cláudia, a gente tem, vamos dizer assim que a gente tem duas mentes, tá? A mente consciente e a mente inconsciente. E muitas vezes, quando a gente está num processo assim, de venda, de compra, quem vai falar com nós? Quem vai ser determinante para isso? O nosso inconsciente. Porque consciente, eu quero vender, eu quero trocar esse imóvel, mas lá no fundo, será que eu sou merecedora de ter um apartamento melhor? Será que eu sou merecedor de ir para uma casa grande? Será que a gente sempre vai ter esse será? Será que lá eu vou ter muito medo? Eu vou estar segura sair de uma casa para um apartamento, por exemplo, né? Será que eu vou estar segura nesse ambiente? Será que eu vou dar conta de pagar aquelas prestações que talvez eu precise fazer lá, né, num financiamento? Então, e isso a gente não tem noção, porque a nossa mente aqui, ela quer vender, ela quer comprar. Mas enquanto essas duas mentes não estiverem alinhadas, esse imóvel não sai, essa compra não é realizada. Porque você falou muito bem, o apego, muitas vezes, ele talvez não é nem o material, é o emocional. Porque quando eu, por exemplo, ganho de herança uma casa, eu vou estar me desfazendo dela, eu vou me desfazer das lembranças dos meus pais, dos meus avós, porque muitas vezes as pessoas elas acham que as lembranças estão nas paredes da casa, estão nos móveis, É, né? Elas estão tão mesmo. apegadas, Cláudia, com aquilo que elas não têm essa consciência. Elas não sabem nem por que elas são tão apegadas, né? Sim. Elas ficam apegadas às lembranças, mas não é ali, nas paredes, que as lembranças precisam ficar.
é no nosso coração, né? Então, olhar para aquela casa e dizer assim, ó, que maravilha, eu vivi tantas coisas lindas aqui, né? Meu pai, minha mãe se criaram, se desenvolveram, eu tive filhos, né? Que às vezes a gente recebe de herança, né? Eu vivi tão feliz aqui, mas agora é o momento de eu desapegar. Agora é o momento de eu liberar com muito amor essa casa. Porque enquanto nós não tivermos a coragem de romper com isso, com esse apego, essa casa também não sai, né, Cláudia? Energeticamente ela está presa, né? Tu já teve algum imóvel assim, Cláudia, que tu sentiu apego na pessoa? Já, já. E assim, ó, para você trabalhar isso é bem complicado, né? Porque é uma coisa de sentimento da pessoa. Ela não, ela externaliza que ela quer vender, mas tu sabe que lá no fundo ela não consegue se desapegar, né? Até porque como é a história de vida dela, o que ela viveu ali, né? Então a pessoa precisa entender que tem que trabalhar esse lado emocional, né? Para que realmente as coisas fluam, que as coisas deem certo tanto na vida pessoal quanto de negócios, né? Sim, aham. Mas a gente vê muito apego, assim, muito apego das pessoas. Não só, a gente vivencia não só na compra e venda, até mesmo, eu digo, compra e venda de imóveis, até mesmo de automóveis, de qualquer coisa, assim, de mudança de cidade. A gente vê toda essa, envolve muitas questões, né? De trocar, às vezes, um sofá. Ah, Exato. esse sofá aqui é da minha mãe. Então, assim, né? Uhum. Às vezes o sofá tá ali já precisando de um tecido diferente ou de uma reforma, mas não, não. E às vezes também essa memória que tá ali é como se eu me desfizesse disso, eu vou estar anulando essa história, né? Eu não vou Exato. estar honrando esse pai, essa mãe, ou é a última coisa que eu fiquei, né? É isso Gente, mesmo. sabe? A gente precisa fazer e trazer as coisas para o nosso coração, né? Porque não adianta, não é o material, é o emocional, é aquilo que a gente guarda, são as memórias afetivas que a gente tem, né? Isso é que é importante, sabe, Cláudia? E quando a gente trabalha com apego, é o nosso inconsciente que está ali, não é a nossa consciência, sabe? É o nosso inconsciente que está falando sobre essas histórias, né? Muitas vezes Sim. tem culpas ali junto, tem N situações que a gente poderia estar analisando, né? Mas, Sim. Cláudia, eu separei aqui, tu sabe que a Luísa, ela falava, fazia muitas afirmações, né? O forte da Luísa era fazer afirmações. Então, e as afirmações, elas nos ajudam a quebrar essas resistências que a gente tem. Porque quando a gente vai repetindo essas afirmações, elas são positivas, elas são afirmações que vão trazer um quentinho no nosso coração, né? Vai dar um sossego, uma relaxada no nosso emocional. Elas vão também olhar para que a gente consiga se liberar, sabe? Lá no inconsciente, elas vão trabalhar lá no nosso inconsciente. E para essa questão do apego, eu trouxe uma afirmação que você poderia, quando você perceber que as pessoas têm resistência, né? Sim. Você poderia auxiliá-las e passar para elas, tá? Então, se diz assim, ó, eu libero essa casa, eu libero esse apartamento, esse imóvel, né? Com muito Sim. amor, porque aqui eu fui muito feliz e eu vou trazer as lembranças e as memórias para o meu coração. Então, Olha que lindo. quando é lindo, né? Depois a gente põe ali, né, no chat, Sim. tá? Quando a Ok. gente consegue passar para esse nível de consciência que o material fica, né? E Sim. que a vida é muito mais do que isso. E que a gente consegue entrar nas nossas lembranças, né, Cláudia? A gente transforma a nossa vida e a vida das pessoas também. Aí é muito mais fácil a gente trabalhar o desapego, né? Sim. Outro dia estava vendo assistindo uma live sua e você estava comentando sobre os sabotadores, né? Eles interferem, eles impactam também nas vendas, né?
nas vendas e compras de imóveis, né? Sim, com certeza, né? A gente pode usar aqui o O apego como um apego, sabotador, né? a falta de merecimento, né? Será que eu mereço uma casa melhor? O medo, o medo de dar conta. Será que eu vou dar conta? A insegurança, Será que né? isso, sabe, Cláudia? Porque as pessoas associam, às vezes, eu ter um imóvel, né? Quando, por exemplo, assim, ó, surgiu uma situação, eu preciso vender esse imóvel, eu tenho uma conta para pagar, um divórcio, alguma coisa que aconteceu ali, e a pessoa tem que se desfazer. E aí ela olha para aquilo ali, para aquele imóvel, e ela diz assim, nossa, como eu sou fracassado, né? Eu não dei conta, eu não consegui, agora eu tenho que fazer isso aqui por conta da minha incompetência ou de eu não ter cuidado do meu financeiro, enfim. Então, o que, que a pessoa sente nesse momento? Ela se sente insegura. Ela acha que a segurança dela são aquelas paredes, é aquele imóvel, né? Ela emparelha, ela associa a vida dela como se aquilo, ter imóveis, né? O dinheiro no banco, muito material, é algo que traz segurança, né? E a Sim. gente pode olhar, nós temos muitas pessoas que não têm nada, não tem nada, mas elas se sentem seguras, né? Porque a segurança interna, ela é muito mais forte do que a segurança externa. O que nos sustenta na vida é o nosso poder. E o nosso poder interno somos nós que damos, né? Então a gente não pode nunca associar isso. Olha, eu vou vender esse imóvel nesse momento. Mas logo eu consigo, porque eu vou trabalhar, eu vou desenvolver a minha inteligência, a minha capacidade, eu vou ter autonomia da minha vida, né? Para poder buscar coisas diferentes, fazer. E também a gente tem que lembrar que a gente vive num processo de transformação, né? A impermanência da vida, né? Daqui a pouco a gente morre, o que que fica? Eu conheço várias pessoas que trabalharam uma vida inteira, mas que nunca tiraram uma parte do dinheiro para viajar, para comer melhor, para se vestir. Sabe aquela história, né? Você deve conhecer também. E aí, quando morre, os filhos ficam todos brigando. Dá briga na É bem família. assim. Daí, eles quis unir pelo dinheiro e quando morrem, eles separam todo mundo, porque acontece sim, né? As pessoas elas acabam brigando por conta do que os pais às vezes O deixaram, que né? adquiriu, né, de herança, né? E às vezes é tão pouco, né? Mas isso acontece com frequência, com certeza. Você deve ter bastante casos desse, né? É Mas a bem. gente tem que lembrar muito disso, que a segurança é um estado interno de consciência. A gente não pode trazer isso para cá. Então, por quê? E aí você pode questionar, né? Quando você sentir que a pessoa está um pouco resistente, você pode questionar. Você tem medo do quê, né? Olha tudo que Sim, você conseguiu, que a gente vai desenvolvendo, né? É só tá. agora, daqui a pouco, a gente vai conseguir. A segurança está dentro da gente, né? Então, é um estado de consciência de a gente poder desenvolver isso cada dia mais, né? Sim. Porque a gente não sabe. Além do mais, né, Cláudia, a gente pode olhar assim no sentido de que estamos aqui, viemos para esse planeta e tudo é nosso, né? Nada é meu, tudo é nosso. A gente É compartilha a nossa. mesma casa, né? Deus Sim, nos emprestou os bens que a gente tem, porque se ele resolver, a gente perde tudo, né? com Olha certeza. tantas pessoas que fogem da guerra, que deixam tudo, que tem coisas mais importantes, né? E isso é que a gente precisa entender, que nós estamos aqui vivendo um tempo aonde todos os bens que a gente tem é emprestado, né? Então, a gente Tudo tem é que estar... passageiro, né? E quando Tudo a passa, gente... momentos difíceis, dificuldades, problemas, tudo passa, né? Isso também passa, né? Já dizia nosso É, querido Chico Xavier, né? isso também Isso também passa. passa. É isso aí. Exatamente. Uhum. Tem também uma crença muito limitante, sabe, Cláudia, ali dos sabotadores, né, que eu percebo bastante, que é a crença que a pessoa acha que se ela vender o imóvel, ela vai estourar o dinheiro,
ela não vai conseguir fazer bom uso do dinheiro, porque em outras oportunidades ela não soube cuidar desse dinheiro, né? Então, isso também é uma situação aonde as pessoas ficam um pouco resistentes à venda, né? Eu quero Sim. vender, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro depois? Olha, o governo vai comer uma parte, olha, o corretor vai levar outra. O que vai sobrar, né? É bem isso mesmo. E assim, às vezes é o medo de não conseguir, com o valor que vendeu, comprar outro imóvel também, né? Mas ela já está colocando problemas antes de tomar a decisão, né? Exatamente. E assim, para auxiliar numa venda também, né? O corretor ele tem uma visão de um todo, né? Que pode estar auxiliando a pessoa. Tanto no lado emocional, né? Ele equilibra para que tanto o vendedor quanto o comprador façam um bom negócio, né? Eles não, na verdade, a corretagem ela não é um bônus, né? Exatamente. Ela é o teu trabalho, né? Teu esforço, a dedicação para fazer um bom negócio para as pessoas, né? Para auxiliar, né? E, Cláudia, segundo a lei da atração, se a gente não for justo, honestos, verdadeiros, a gente não vira chave também. Exato. Então, um trabalho, uma venda, ela tem que ser bom para as três partes, né? Para quem compra, Exato. quem vende e para quem faz a intermediação também. Eu sempre falo isso. Porque se a gente quiser enganar as pessoas, ali na frente a vida nos engana. Com certeza. Ali na frente a gente perde as coisas, né? Então a gente Exatamente. precisa ser verdadeiro. Então, quando eu vou vender, eu vou liberar esse imóvel com amor. Eu vou dizer para a pessoa, vou ser grato pelo tempo que eu vivi aqui, né? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu atendi uma pessoa uma época, ela tinha uma casa que ela queria, um apartamento que ela queria vender para comprar uma casa, porque a família, ela tinha engravidado, a família ia crescer e tá, era pequena. Mas ela chegava para mim e dizia assim, ó, esse apartamento, ele tem umidade, as paredes tem uma parte lá que está descascando, é muito frio, é não sei o quê, bababá. Ela ficava falando mil defeitos do apartamento. E em algum momento eu até pensei, mas por que ela comprou? Se é tão ruim É assim. tão ruim assim, né? E eu questionei ela, né? E aí ela me disse, ah, mas na época era o que eu podia, era o que eu tinha. Daí eu falei para ela, ok. E quando você fez essa venda, você não ficou feliz de sair de uma kitnet que ela morava de aluguel e entrar nesse apartamento? Ela falou sim. Então retoma essa sensação. E aí eu pedi para ela começar a lembrar de como fora bom morar ali, de quanto ela foi feliz, de quanto ela teve prosperidade, né? Da consciência dela. Era úmido, mas o sol entrava, tinha uma ventilação. Então, porque o que eu expliquei para ela? Se você quer enfiar a bucha para os outros, como é que o universo vai? Não rola. O que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para o outro. Com Então, certeza. eu não tenho condições ali de agora mexer nesse apartamento e melhorar ele, né? Mas eu posso dizer, focar em tudo que ele trouxe de positivo, de bom, no tempo em que eu vivi ali. Então, quanto mais amor eu colocar ali, essa energia de negatividade que eu tenho antes, ela vai ser substituída por uma energia que vai atrair. Porque o que é a lei da atração, né? Ele vai atrair o semelhante. Se Sim. eu estou aqui desfazendo o meu apartamento, o que vai acontecer? Isso vai ficar muito distante. Ninguém vai querer o que eu não quero. Exato. E a gente não tem essa consciência, né? Olha só, para uns é lixo, para outros é ouro, luxo, muitas vezes, né? Exatamente, né? Porque às vezes o que não serve para mim é tudo que o outro precisava, né? Exatamente. Dentro do bolso, dentro das condições, naquele Sim, momento, né? Então, quando a gente quer tanto comprar alguma coisa, pela lei da atração, a gente sempre fala, né? Eu vou lá, eu vou pegar a Cláudia e vou lá pedir para a Cláudia me mostrar aquele apartamento dos meus sonhos. A Cláudia me leva lá, eu me coloco, eu começo a imaginar eu morando ali, né? Quem tem filho, as crianças brincando,
eu começo a imaginar a cortina, o papel de parede, onde vai o sofá, que luz que eu vou comprar. Então, eu preciso criar, porque a lei da atração fala que para a gente conseguir algo, a gente precisa primeiro ter na nossa mente. Brincar, fingir que já é nosso, né? Sim. Porque esse movimento de confiança que nós entregamos para o universo, ele vai nos devolver através de sinais, de situações que vão ajudar a gente a materializar o que a gente deseja. Talvez não seja esse apartamento que a Cláudia te levou, mas esse apartamento foi aquele que abriu a tua imagem, a tua ideia, a tua vida, para você poder buscar coisas melhores ou afins, né? Então, Sim. primeiro se encante. A gente precisa trabalhar muito, né? A lei da atração trabalha muito com a apreciação. Então, você precisa fechar teu olhinho, fazer uma visualização criativa daquilo que você deseja. Então, não se preocupe, a mente consciente vai dizer: ah, mas você nem tem dinheiro para comprar seu apartamento de 1 milhão. Ah, você não pode, porque aqui, ó, não, tá toda endividada, como é que já quer, sabe? Não tem Uhum. problema. Fala para tua mente, resistência. As nossas resistências começam no nosso mental. Então, a gente tem no nosso inconsciente as crenças, mas as nossas resistências começam aqui. Então, deixa a mente vir, né? Não fica Sim. brigando com os pensamentos negativos, porque não é assim que a gente vai mudar um pensamento negativo. A gente vai mudar um pensamento negativo quando a gente começar a aceitá-los, quando a gente começar a olhar para eles, né? E dizer, ok, tudo bem, mas eu posso, eu consigo. Contraponha esse pensamento, não deixa ele ficar o tempo inteiro te dizendo que você não é capaz, não é boa, que não é para você, que está muito caro, né? A Sim. Luísa falava que dinheiro é consciência, e o dinheiro é uma energia, né? O dinheiro é uma energia, mas não é o dinheiro que vai determinar a tua energia, tua consciência, ao contrário, a tua consciência em relação ao dinheiro é que vai determinar o quanto de dinheiro tu vai ter na tua vida. Tu entende como é? E a gente Perfeito. acha o contrário, E a né? gente pensa que é exatamente. A Ô, gente Gil, acha o contrário. aqui tem uma contribuição aqui, Por ó. Eu tenho um quê? imóvel, não consigo vender. Será porque eu tive muito bons momentos maravilhosos? Será que é isso que não consigo vender? Acho que não consigo me desprender. Tia querida! Essa é minha tia, Cláudia. Ah, Tia é? Rose. Tia, com certeza, né? Eu acho que você entrou, a gente já tinha falado sobre isso, tia. Momentos afetivos, memórias afetivas, né? Parece que se eu libero esse imóvel, eu perco todas as lembranças que eu vivi ali. Eu perco todas as histórias, né? Eu perco tudo aquilo que eu tinha como referência em relação a afeto, amor, carinho, parceria, né? Então, é isso que a gente precisa trazer, tirar das paredes do imóvel e trazer as lembranças para o coração. Eu vou passar, tia, uma fala, depois eu vou pedir para a Paty colocar aqui, é uma afirmação da Luíse, né? Eu libero esse apartamento, esse imóvel com muito amor. Vivi coisas lindas aqui, mas agora eu as guardo no meu coração. E aí sim, a gente começa a passar por esse processo, né? E dizer, tá tudo bem ir embora esse imóvel, tá tudo certo, porque as lembranças, as histórias vividas aqui, elas estão aqui comigo, elas caminham comigo dentro do meu coração. E isso é muito lindo quando a gente consegue se desapegar, né? Talvez seja esse uma das travas grandes aí para você não vender o teu apartamento, tia. E às vezes também com essa energia boa, você pode estar fazendo com que outras pessoas também vivam momentos felizes lá, né? Que também criem memórias, né? Com a família, com amigos. Outra dica que eu fiz para mim e ajudou bastante, tá? Foi assim, ó. Como eu sei, né, essa troca do universo, é isso aí, Paty. Eu libero esse imóvel com muito amor,
aqui eu fui muito feliz e tenho muita gratidão e trago isso mesmo. Essa é uma afirmação que pode ser feita e também pode ser falada dentro do imóvel, né? Vamos supor que ele está lá abandonado muito tempo, né? Às vezes sem ninguém, sem essa energia, a energia parada, né? Vai lá nos quartos, na sala, vai falando isso, né? Passa a mão nas paredes, porque, gente, tudo é energia, tudo é vibração, né? Tudo é feito de células, de moléculas, tudo está vibrando, tudo tem uma energia. E isso também tem, né? Então tá lá. Então fale para esse imóvel, diga para ele que agora sim ele pode ir. Eu mudei a minha consciência, né? Então, Paty, desculpa, Cláudia, eu me perdi aqui, que eu fui ler. O que tu falou? Me lembra lá. Eu falei que, na verdade, a gente tem que liberar, né, com amor esse imóvel para que outras pessoas também sejam felizes e tenham memórias boas do imóvel, né? Isso. Tem ainda alguma resistência, tia? Faça mais vezes, converse mais consigo, pergunte-se assim: eu quero realmente vender? O que está me travando aqui? Mas assim, às vezes a mente consciente fala: não, eu não quero, eu quero. Mas lá no íntimo, lá no inconsciente, tem uma crença, né? Tem uma crença que fala alguma coisa. Tenta buscar isso, faz uma autoanálise, né? Eu vou te contar do que eu fiz comigo, né? Com a venda do meu imóvel, quando eu comprei, eu desejei muito aquele imóvel, né? E quando eu entrei dentro dele, nossa, eu me vi ali. Eu via todo esse movimento, né? E aí eu fui com o corretor lá, e depois em casa eu comecei a fazer várias visualizações criativas. Eu imaginava porque daí eu tinha que vender o meu, né? Para comprar lá. Então eu imaginava uma pessoa chegando, feliz, eu entregando a chave do meu apartamento. O meu apartamento tinha sido recém imobiliado, tinha reformado ele estava tão bonito. E eu entregando com amor e dizendo para o universo, né? Eu disponibilizo isso aqui. Porque, tá vendo? Eu não tô falando em dinheiro, eu tô falando em energia. Eu disponibilizo isso aqui porque eu sei da impermanência da vida. Eu sei que isso aqui não é meu, eu não vou levar isso aqui quando eu morrer. Eu sei que eu estou aqui usando esse imóvel por um tempo emprestado. E agora eu entrego ele para outra pessoa usar. Eu libero ele para o universo trazer alguém que precise, que possa ser tão feliz quanto eu fui assim. Cláudia, por incrível que pareça, uma semana fazendo, né? Eu imaginava assim, a pessoa chegando, pegando a chave, e claro, ela, né? Energia, dinheiro é uma troca, dinheiro é uma energia. Sim. E eu via ela me dando no dinheiro, um depósito, né? A escritura. Então, essa movimentação que a gente precisa ter consciência, né? Eu disponibilizo, eu devolvo para o universo com amor aquilo que eu fui tão feliz aqui. E realmente, assim, aquele meu apartamento, eu fui muito feliz lá. E eu tive muita facilidade, talvez por isso, né? Porque eu imaginava sempre que outras pessoas iriam ser tão felizes quanto eu fui. Claro, ele era muito pequenininho, a gente precisava de uma coisa maior, né? Então, isso foi muito legal. Ah, sim. Ó, essa é a tua parte aí, ó, Cláudia. Dá uma olhadinha aqui. A lei da atração diz-nos que devemos ter tudo pronto para que possamos assinar a venda. Exemplo, ter toda a documentação legal da casa, escritura, entre outros. Exatamente. Você vai se desfazer de um imóvel, tipo, você vai vender o imóvel, você tem que estar com toda a documentação correta. Você não vai entregar a bucha para o outro tentar resolver, né? Até mesmo porque você vai ter alguns entraves e você não vai conseguir vender. Então, assim, você tem que ser justo, como a Gil falou. Você tem que ser justo, você tem que ser honesto, você tem que ter tudo legalizado para que você consiga vender e também comprar um imóvel legalizado, né? Porque senão barra na burocracia e você não consegue vender. E aí, muitas vezes, é aquela venda complicada quando o imóvel não é só seu, né, Cláudia? Eu acho que isso é pior, né?
quando vem lá uma herança, que cada um tem uma parte, e aí outro, aquele tem um, não quer vender. Gente, não vende. É. Não vende, Aí porque complica, não vende. energeticamente esse imóvel não está livre. Então não adianta, né? Não Não. adianta. Então, quando tem uma separação também, né? O que que acontece nesses casos, né, Cláudia? É muita conversa, né? As pessoas precisam sentar, conversar, para entrar num consenso. Quando existe um alinhamento vibratório energético, aí a coisa anda. Senão, não adianta, vai ficar emperrado, sabe? Exato. Ó, a tia tá falando que esse é o meu caso, o inventário. Inventário. Isso é muito complicado, porque é ter uma parte, mas a outra Exato. não. E daí, às vezes, é filhos, né? Como o caso da tia ali, são Sim. filhos, são pessoas envolvidas, né? Aí não adianta, um não quer vender, outro não adianta. Aí a gente não vai vender enquanto todo mundo não entrar num consenso, porque energeticamente fica preso. Não existe uma Sim. fluidez, né? O universo ele tem uma fluidez natural, então a gente precisa confiar, precisa se entregar e ele leva a gente, né, no caso. Exato. Mas não quando tem um caso assim, aí realmente é mais difícil, né? É mais difícil a gente se desapegar. Com certeza. É, tem uma perguntinha aqui, Dico. Vai lá. De que forma posso usar a lei da atração na compra e venda de imóveis? A gente já falou tanto desse assunto, né? Mas É, vale. então, eu vou falar das duas coisas, tá? Tá. Quando você quer comprar, então faça como eu fiz ali. Vai lá, visite o imóvel desejado ou algo parecido, né? Visualize todos os dias, várias vezes ao dia. Se visualize lá dentro. Ah, que cor que eu quero colocar nas paredes, um papel de parede. Vai modelando, né? Como vai ser, tudo direitinho, sabe? Vivencie isso, vivencie esse imóvel, né? Então, isso é uma das coisas muito importantes. Primeiro, a gente vai sentir, levar essa energia, e aí você vai começar a trabalhar com a gratidão, com a energia da gratidão. Então, obrigada, gratidão, olha só que maravilha, minha família vai se sentir melhor, é mais confortável, vai ter um lugar para cada filho, né? Estou imaginando aqui uma família maior. As coisas vão estar organizadas, né? Porque a lei da atração também fala de organização. Bagunça aqui fora é bagunça dentro, né? Então, Sim. eu preciso estar organizado, as coisas precisam estar. Então, isso é uma das coisas que a gente pode trabalhar bastante, tá? Na venda, aquilo que eu falei. Imagina uma pessoa chegando, você mostra, abre as portas, né? Se permita livre, liberdade, no sentido de, ó, o imóvel está livre, fala para o universo. Ele está liberado, ele está aqui esperando alguém. Traga alguém que realmente precise, porque eu agora. É como se a gente alugasse um tempo aquilo pelo universo e agora dissesse assim, ó, tá aqui, tá livre para outra pessoa vir. E aí, imagina essa pessoa chegando, feliz, né? A transação, o dinheiro, você precisa imaginar assim, o dinheiro entrando, né? Fazendo essa transação. Isso é uma das formas que o universo, que a gente pode ter na lei da atração. Mas lembra que a gente falou do sabotador, né? Não vai ter facilidade para vender se você não achar que merece, se você está vendendo algo que você não deseja vender. Isso é uma das coisas muito. As pessoas precisam estar prontas para receber. É um merecimento, claro que sim. Precisam estar. A maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade em merecer, em receber, em ir para algo melhor, sabe? Porque assusta, né? Exato. A Luísa Hay falava muito isso pra gente, que a gente precisa estar disposto para melhorar de vida. Porque muitas vezes, viver naquela vida mais ou menos é o que a gente sabe, é a zona de conforto, né? Mas a gente precisa, sim, se imaginar tendo coisas, recebendo coisas melhores, né? Então, olhar para os sabotadores, olhar para o seu merecimento, perdão, né? Muitas vezes, ó, eu tô com um imóvel aqui que ele tá enrolado, né? Lá no inventário, por exemplo, lá. Uhum. Tem
alguma coisa a perdoar em relação a essas pessoas envolvidas? Porque se não tiver, se não houver perdão aqui, as coisas também não se alinham, né? Também não se alinham. Então precisamos olhar o perdão, né? Precisamos se sentir merecedores, precisamos nos ver, trabalhar com a nossa força, disponibilidade de mudar, de aceitar coisas boas do universo, coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado, né? Então, olhe os seus sabotadores, veja lá se você se sente merecedor, se a gratidão está batendo todo dia na tua porta, né? Se não, comece a desenvolver hábitos para isso. Então, a gente precisa trabalhar a nossa gratidão. Então, ser grato por qualquer coisa, abrir o olho, gratidão porque eu estou vendo, gratidão porque eu tive uma noite de sono, gratidão porque a vida está aqui, ó, eu posso trabalhar, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, dormir bem. Então, se a gente começar a desenvolver a gratidão, a vida vai trazer mais disso para nós, né? A gente vai, o universo entende, opa, ela vai receber mais, ela está pedindo, mas ela vai receber mais do que tem, né? E olha, um segredo, né? Ser grato por aquilo que a gente não tem. Então, eu preciso ser grato por aquele apartamento que eu desejo, por aquela casa, por aquele sítio, por aquele imóvel que eu quero. Eu preciso ser grato lá já. Porque quando a gente fica pedindo, a gente não... Se tu pede alguma coisa para alguém é porque tu não tem, né? O que o universo entende? A falta. Então, às vezes, a gente é pedinte espiritual, né, Cláudia? A gente passa o dia inteiro reclamando da vida, da situação, não vendi, tá difícil, olha só, eu não sou boa o suficiente, não sou merecedora, né? A gente fica o dia inteiro mentalmente nos punindo, e aí a gente chega à noite, 10, 15 minutos, fizemos uma oração, botamos uma meditação, vem estado zen, né? Não adianta. O que Não vale vai para resolver nossa, nada. o que vale para nossa vibração é justamente aquilo que é congruente com os teus pensamentos. Não adianta ficar 12 horas reclamando e uma agradecendo. O que, que vai valer? A Nada. reclamação. Então você anula. Às vezes as pessoas perguntam para mim, né? Ah, mas eu faço meditações, eu faço as afirmações, eu me olho no espelho, tá? Tá, mas os seus pensamentos? Você se acha merecedor? Como é que você passa o seu dia? Quer ver, Cláudia, uma coisa? É só a gente olhar para a gente, tá? Como é que tá a nossa vida? Tá bem? Não tá? É só a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, a gente cria um hábito de pensar daquele jeito. E a mente, ela vai obedecer aquilo que a gente tem programado nela. Então, se a gente não fizer um esforço gigante para mudar, e eu digo gigante porque é difícil mudar um hábito, Sim. e pensar negativo é um hábito, a gente não vai conseguir prosperar. A gente não vai conseguir vender. Porque a gente vai achar sempre uma coisa ali para atrapalhar. Sempre vai Tem vir uma desculpa, né? sempre vai vir uma crença limitante, algo lá atrás nos sabotando. E enquanto a gente não olhar para isso, a gente não consegue. Então, a gente precisa começar a trabalhar nossa mente para justamente trazer bons pensamentos, né? E eu também vou te dizer outra coisa, só pensamento positivo não adianta, né? Porque se fosse assim, ninguém teria problema, né? A gente pensa positivo o dia inteiro, né? Por que eles não funcionam? Porque o que vale para o universo é o que a gente sente e não o que a gente pensa. O grande segredo é esse. Eu posso pensar que eu quero uma casa melhor, mas eu sou merecedora dessa casa melhor? Oi, Kátia, querida, maravilhosa é você! Eu sou merecedora dessa casa melhor? Ou eu passo o dia com medo, achando que eu não vou dar conta da vida, de pagar as contas, vivendo na escassez? Então eu não vou conseguir prosperar, porque eu já estou me sabotando antes mesmo, né? Já estou vivendo uma escassez mental antes mesmo dela se manifestar na minha vida, né? E aí a lei da atração vai atrair o quê? Aquilo que eu foco. Onde é que está meu pensamento? Na escassez,
na falta, né? Porque quando eu fico pedindo desesperadamente para Deus, por exemplo, um emprego, um trabalho, uma casa, eu estou na energia do desespero. Pior ainda, eu não vou receber nenhum e nem outro, né? Porque eu vou estar com a energia pior, mais baixa ainda, né? Vai estar vibrando muito diferente do que você está buscando, né? Isso. Então, quando a gente fala, né, ter para ser, é isso aí. Eu preciso ter essa mente próspera, eu preciso ter pensamentos bons, eu preciso sentir no meu coração realmente aquilo que eu desejo. E aí sim, você alinha a mente consciente com a mente inconsciente e o universo executa. E unimos as duas mentes, né? E o universo, aí o trabalho do universo de trazer para mim a casa dos meus sonhos, a compra, a venda, qualquer coisa. Mas para isso, a gente já falou até agora, né? Nós precisamos ter aquelas fases, passar aquelas fasezinhas, né? Do Sim. perdão, do amor. Outra coisa muito importante, se a gente não se ama, a gente também não vira essa chave. Porque eu não tenho amor por mim, como é que eu vou ter amor pelo outro? Não consegue, né? Não é possível, né? Cláudia, Eu tava tu me chamou aqui para falar de vendas, mas tu percebe como a lei da atração envolve permite? muitas outras questões, né? É isso. Eu quero, assim, ó, quem está participando com a gente, se quiser fazer alguma pergunta, fiquem bem à vontade. Se esse assunto também é relevante para vocês e pode interessar alguém da família, compartilha para estar presente aqui com a gente nessa live, com a maravilhosa Giovana É, Seis, que bom. né? Com esse assunto riquíssimo da lei do poder da atração. A gente vê que tudo que a gente vive e vivencia está inserido nessa atração, no emocional das pessoas, né? Sim, tudo passa por um pensamento, né? A Luísa dizia que um pensamento é só um pensamento e que todo pensamento pode ser modificado. E que nós, muitas vezes, a gente fica refém dos nossos pensamentos, né? Eles ficam martelando, martelando, martelando. Como eu faço para mudar um pensamento negativo para um pensamento melhor, né? A gente sempre tem que pegar e questionar esse pensamento. Mas por quê? Por que que eu estou pensando que eu não sou capaz? Por exemplo, né, de comprar um imóvel. Mas esse imóvel custa X, eu tenho Y, eu posso buscar no banco mais um tanto, vai ter uma parcela, vai, mas eu posso pagar. Por que eu tô com medo? Sabe? O pensamento vai te dar um alerta de dizer, olha, você não vai conseguir pagar. Ó, a crise, a economia tá ruim, ó, o mercado não tá bom. Então a mente vai trazer o medo do inconsciente coletivo, né? Sim. Porque as pessoas, a maioria das pessoas elas não estão prontas para ouvir isso que nós duas estamos falando, né? A maioria das pessoas, elas estão vivendo inconscientes, meio que anestesiadas diante do processo da vida, né? Então, a gente precisa olhar para isso tudo com consciência e dizer para si mesmo, né? Eu posso mudar esses meus pensamentos. Por que que eu vou ter medo? Olha só, eu sempre paguei minhas contas, as pessoas pagam, né? É normal. Então, eu sempre preciso questionar. Eu não posso aceitar um pensamento e achar que esse pensamento é determinante na minha vida. Não. Esse pensamento é só um pensamento. E todo pensamento pode mudar. Olha só, isso traz para gente autonomia. Se eu posso mudar um pensamento, eu posso mudar minha realidade inteira. Eu posso me livrar de situações difíceis que eu vivencio hoje. Você percebe como é impactante na vida da gente? Buscar autonomia, buscar responsabilidade, porque isso tudo vai gerar a cura. A maioria de nós espera sempre pelo outro, que o outro faça, o outro vai me fazer feliz, né? A responsabilidade é do outro, e não é. A responsabilidade é nossa. Enquanto nós não tomarmos consciência disso, a nossa vida sempre vai ser difícil. A gente sempre vai estar dependendo do amor do outro, da aprovação do outro, né? E é pesado para o
outro também. Vendo a vida do outro. Preocupada com o que o outro vai falar. É, Né? E aí a gente fica pesado, e é pesado dividir isso também, né? E é isso, a Paty falar, deixa de ser a vítima. Isso é muito importante. Para o universo não existe vítima nem vilão. Cada um de nós vive aquilo que criou para si. Então, eu co-criei uma vida, né? Autoresponsabilidade, autonomia, amor próprio. Então, isso tudo vai impactar na nossa vida. A gente precisa, nós precisamos para ontem desenvolver consciência. Pessoas que pensam. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? E fazer com que também o universo, a gente se alinhando a ele está à disposição, né? Porque daí tu vai me perguntar, né? Mas por que tantas pessoas têm, outras não? Por que Deus é esse, né? Que pune uns, dá para outros, né? Tá tudo aí. Cláudia, nós viemos para cá e Deus disse, né? Ó, aproveita, mas poucos de nós se alinha, conhece, busca. Nós queremos tudo pronto, né? Na maioria de nós, quer tudo pronto. é a nossa zona de conforto, né? Aham, Enquanto a gente está na nossa zona de conforto e as coisas acontecendo, tá tudo bem, né? exatamente. Acostumado, né? Alguém É, resolve. Daqui a pouco muda, né? E aí a gente fica é sempre. o comodismo, né? As Exatamente. pessoas se acomodam. Uhum. Porque nada cai do céu também, né? Nada vem de graça. É todo um contexto. Você tem que buscar, você tem que trabalhar, batalhar. Nada vem de graça. Sim, E o universo vai conspirar, né? exatamente. Conforme você está buscando, né? E a gente vai ter que se alinhar, né? E esse alinhamento vibratorial, energético, é esse que a gente fala, do amor próprio, do perdão, né? Da responsabilidade, do merecimento. Então, isso tudo vai impactar na nossa vida hoje, né? Da verdade, da justiça, né? Porque aquele jeitinho brasileiro de sempre dar um jeitinho. Gente, isso não é. Isso é só enganar. Enganar quem? A nós mesmos, porque ali no universo vai trazer pra gente aquilo que a gente dá para ele. O que eu tô dando pro universo? Pensamentos ruins, escassez, dificuldade. E isso eu vou receber de volta? A lei da atração atrai semelhante. Então eu vou atrair para minha vida aquilo que eu estou emanando para ela. É simples assim. E aí não adianta dizer, mas Deus é injusto, né? Tanta gente rica, eu aqui. Não. As pessoas tiveram a mesma oportunidade que a gente. Nós é que estamos a correr atrás para se alinhar, né? Sim, E aí a gente exatamente. vai receber igual. Isso, Kátia, olha só que legal, ó. Ser protagonista da própria história. Você recebe aquilo que emite. É exatamente isso a base da lei da atração, né? Você dá aquilo que você recebe aquilo que você dá. Uhum. Exato. Recebe aquilo que você dá. E Hoje aí, eu tinha uma outra questãozinha aqui, mas eu acho que já foi respondido, mas de repente vale a pena dar uma frisada, né? A gente vê muitos clientes colocando empecilhos pelo apego emocional. O que a gente pode fazer para estar trabalhando isso? Mas acho que você já comentou sobre isso, né? eu vou falar para você assim, enquanto corretora. Quando quando a pessoa vier e tu perceber que ela está muito apegada, fala para ela assim: você já parou para pensar que o amor que você tem por aqui não está nas paredes e está em si no seu coração? Faz ela tomar consciência disso, né? De que as coisas não precisam estar, o amor não precisa estar ali nos móveis, nas paredes, na casa. As lembranças vão ficar aqui. A gente vai mudar, mas aquilo fica. Então, faz ela tomar consciência disso, faz ela perceber essa sensação na vida dela, né? Essa percepção. E a partir daí, você deixa um pontinho, ela vai se perguntar. Talvez seja uma porta que você está abrindo para ela tomar essa consciência que ela não tem, né? Sim, tem uma oportunidade de se desapegar e de deixar as coisas acontecerem, né? Sim. Uhum. Perfeito.
Gil, deixa uma dica bem legal aí para o pessoal que está nos assistindo. Olha, gente, se eu puder deixar, né, eu vou dizer para vocês: se amem, se aceitem, né? A Luíse tinha uma técnica do espelho, onde todos os dias nós olhávamos, né? Ela se olhava no espelho dentro dos olhos. Não é para olhar a ruguinha, aquela marquinha, não. É para olhar dentro dos olhos e dizer para si: eu te aceito, eu te amo, eu te aprecio, né? Do jeitinho que você é. Porque à medida que a gente vai começando a se amar, a gente vai modificando dentro da gente uma série de situações. Então, eu acho que como o ponto básico, né, mais importante é o auto-amor. A autoimagem, o que a gente acha da gente é muito importante. E o universo, ele não vai nos julgar, ele vai nos acolher. Então, se você se acha capaz, é assim que você vai se ver. Agora, se você se acha incapaz das coisas, é assim que você vai ser. Então, ele simplesmente vai acolher. Então, se eu pudesse deixar, né, uma lição que eu usei na minha vida, se ame. A partir disso, outras coisas virão para ser trabalhadas, né? Eu me amo e está tudo bem. Isso aí também tá ótimo, tá? Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, né? Porque esse amor que a gente desenvolve pela gente é muito forte. Aí a gente não precisa mais depender do amor do outro, né? A gente não precisa depender do amor do outro. Né, Cláudia? Perfeito. Gil, tem mais alguma coisa para acrescentar? Acredito que alguém tem alguma pergunta, gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Fiquem bem à vontade para estar fazendo aqui, que a gente vai estar respondendo, né, Gil, dentro do Sim, que foi sim. proposto aqui. Eu não sei se a gente deu conta, Cláudia, era isso? Perfeito, era bem isso mesmo. De antemão, já quero te agradecer, né, por estar comigo nessa live. Foi de grande importância, com certeza, para o meu trabalho. E muito obrigada mesmo. Tem uma Gratidão. pergunta, eu acho que ainda, ó, Fabiana. Fabiana, você gostaria de perguntar? Digita ali que a gente daí espera para responder, né? Isso. Aham. Oh, Obrigada, obrigada, Daiane. Daiane. Muito legal, né? As pessoas se fazendo esse movimento, né? Tem uma Sim, promessa de receber um bem de uma família que me criou. tá. Então, oi, Zane, tudo bem? Então, Fábio, porém não passa de ligações e conversas, né? Fábio, tudo que é seu dá um jeito de chegar até você. Então, se é para ser seu, solta, deixa com o universo, porque o momento certo vai acontecer. Então, não tem, a gente tem sempre, né, essa energia de amor, de fazer as coisas certas, de justiça, e isso vai acontecer. Então, fala para o universo assim, ó, eu atraio o que é meu, e o que é meu vai dar um jeito de chegar até mim. Sabe? É isso. Eu acho que a gente não tem muito mais o que fazer, né? Faço autoalinhamento, é muito bom. Que legal, Lena, muito obrigada. Juliana também. Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz, né, por poder contribuir um pouquinho, por despertar as consciências, né? Obrigada, Fábio, por despertar um pouquinho a consciência das pessoas, né? Acho que esse é um propósito meu de alma e eu estou aqui justamente para isso, né? Me coloco à disposição. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Imagina. E quando puder, você é de Urubici, né? Urubici, Ah, exatamente. que lugar lindo. Então tá. Já conhece aqui, Não, Gil? Não? nunca, só mesmo de fotos, né? De imagens, mas eu nunca fui aí. Mas com certeza eu vou te visitar. Então, vamos aguardar, com certeza. Urubici te espera de braços abertos. Valeu, querida. Obrigada, tá? Manda um Eu que beijo pro Gabriel agradeço. também, Kátia. Valeu. Tchau, gente. Tá, gente, muito obrigada por participarem. Um beijão para todos, uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.